Olá, amigos da TV Esporte Alagoano, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Opinião na Rede. E hoje o assunto é o empate do CRB com sabor de derrota. Após estar vencendo Vitória por 2-0, cedeu o empate em 2-2 nos últimos minutos da partida. Antes da gente falar sobre esse assunto, deixa eu te convidar a se inscrever no canal, a deixar o like, clicar no sininho, ativando as notificações e compartilhar o link deste vídeo. O CRB perdeu os 100% que tinha em casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele ainda está invicto em Maceió, mas jogou fora 2 pontos. Com todo respeito ao Vitória, o time do CRB vencia por 2-0 até o finalzinho do jogo. Cedeu empate, tomou 2 gols em menos de 5 minutos. E em função disso, acabou vendo a vitória escorrer entre as mãos. Mais uma vez, Léo Gamalho, o nome do jogo para o CRB, fez mais 2 gols, continua como sendo o único jogador a marcar pelo CRB na Série B do Campeonato Brasileiro e chegou ao 6º gol em 5 jogos disputados. O CRB não fez um jogo ruim contra a equipe do Vitória. Pelo contrário, foi um time que buscou mais a parte ofensiva, buscou construir jogadas em busca do gol, chegou ao gol no segundo tempo, logo depois teve o segundo gol, num erro da arbitragem, não houve a penalidade, a falta foi fora da área, o árbitro não tinha o VAR, o posicionamento dele não era o melhor, ele deu penalidade em favor do CRB. Léo Gamalho, que não tem nada a ver com isso, já tinha feito o primeiro, converteu o segundo. A partir daí, aparentemente o CRB tinha o tempo para fazer o jogo passar e garantir os 3 pontos. O técnico Marcelo Cabo fez mudanças na equipe. Algumas mudanças não surtiram efeito, mas há uma crítica em relação ao Marcelo Cabo, que teria colocado Vitória para cima do CRB. Ora, pois, um time perdendo de 2-0, a única chance que tem de reagir no jogo é vindo para cima. É natural que o Vitória pudesse vir para cima. Você ainda precisa considerar o fato de sequência de jogos do próprio time regatiano e mais, a importância do jogo de quarta-feira. Por isso, o técnico do CRB sacou o Léo Gamalho e sacou o Diego Torres. Por sinal, o meia argentino, que vinha fazendo um bom jogo, deixou a partida para a entrada do Carlos Jatobá. Priori, qual é a mudança? A saída de um meia, construtor, articulador, para a entrada de um volante. O time fica mais defensivo? A princípio, não. Ele pode ter um volante que saia para o jogo, que inclusive ajude a construir o jogo, até porque o Carlos Jatobá já jogou até como camisa 10 do time do CRB, já nessa temporada. Então, a estratégia é poupar o jogador Diego Torres, é um atleta que vinha de um longo tempo de inatividade e desde o retorno do futebol encaixou uma sequência de jogos que pode fazer com que o jogador sinta um cansaço, tenha uma contusão e fique fora de um jogo tão importante como esse jogo contra o Cruzeiro. A vida do técnico é tão difícil que se o Marcelo Cabo deixa Diego Torres e deixa Léo Gamalho em campo e acontece algo com esse jogador, com o CRB já fazendo 2-0, você imagine o que é que ia ser dito. Eu também faria as modificações que foram feitas, porque a priori é preservar alguns jogadores para o jogo importante e tentar diminuir a intensidade com que o Vitória vinha para cima. Mas o Vitória teve méritos de acreditar no jogo, de agredir o CRB e de chegar a 2 gols. O que é que faltou para o CRB? Faltou Marcelo Cabo fazer outra mudança? Faltou que a mudança fosse de outro tipo? Creio que não. O que faltou foi, dentro de campo, os jogadores terem um pouquinho mais de malandragem. E não é aquela malandragem para retardar o jogo, dar chutão, tumultuar a arbitragem, nada disso. É fazer com que o jogo passe o mais rápido possível. E o CRB poderia ter tentado ficar um pouco mais com a bola, ou
em estocadas agredir a equipe do Vitória, teve chance de definir o jogo, fazer 3-0 e acabou não conseguindo fazer isso. Então, todos esses fatores são fatores que foram decisivos para o CRB ter esse empate com sabor de derrota. Culpar o Marcelo Cabo pelas substituições é apenas cair no senso comum, até porque, até um pouco antes do término do jogo, o CRB estava com 2-0 e o seu torcedor era só alegria, em grupos de redes sociais, em transmissão ao vivo pelo YouTube, em mensagens postas em função da partida. O que não fazem 2, 3 minutos com gols que aconteceram e deixaram o CRB numa situação desconfortável dentro do jogo. Nada que se desabone o trabalho do treinador ou até mesmo a própria qualidade do time do CRB, que vem fazendo uma Série B consistente. Foi mais um jogo em que o CRB pontuou e a frequência de jogos onde se pontua, a quantidade de jogos em que você soma pontos, isso faz uma diferença para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B e para definir o que o CRB vai querer, vai brigar pelo acesso ou por uma melhor posição dentro da competição. Sem dúvida nenhuma, um resultado com sabor amargo para todo mundo, para a direção, para o Marcelo Cabo, para os jogadores e para o torcedor. Não tem ninguém feliz com o resultado de 2-2, mas isso acontece na Série B do Campeonato Brasileiro. E o CRB, que durante tantos anos já disputou a Série B, sabe disso. Não conseguiu travar o Vitória e cedeu o empate em um jogo em que ele já estava com os 3 pontos entre as mãos. Deixou escorrer, ficou com 1 ponto apenas e, por castigo, deixa o G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Agora é focar no jogo contra o Cruzeiro, o jogo mais importante da temporada. Um jogo que, a grosso modo, vale 2 milhões de reais para o CRB e que o CRB tem a vantagem de ter aberto uma vantagem de 2 gols, ou seja, começa o jogo vencendo por 2-0. É um jogo importante e que o CRB precisa desse foco, dessa concentração, desse otimismo para chegar entre os 16 melhores times do país na Copa do Brasil. Se juntar aos times, inclusive, que estão na Libertadores. E quem sabe, CRB cruzar com o Grêmio, com o Palmeiras, com o Flamengo, com a equipe do Santos, seria algo sensacional para o CRB neste momento. Então é focar ao longo da semana, torcer para que o CRB seja competente e que na próxima quarta-feira saia do Estádio Rei Pelé com a classificação para a próxima fase da competição. Antes da gente se despedir, deixa a opinião na rede, deixa eu pedir a você que se inscreva no canal, deixe o like, clica no sininho ativando as notificações e compartilhe o link deste vídeo. Opinião na Rede volta em breve. Um abraço.